pessoal, aqui é Mariana Mortani do blog magialiterária.net e o assunto de hoje é livros que me fizeram chorar. Eu sou uma pessoa bem difícil de chorar na vida e com livros, com filmes, com séries. Então quando isso acontece com um livro ou com um filme, significa que a história realmente me emocionou demais, me envolveu e eu realmente gostei muito. E quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu tentei lembrar dos livros que me fizeram chorar. Eu achei que a lista era maior, mas não. Foi bem fácil de escolher os livros, porque eu não chorei muito com livros. Claro que tem aqueles que emocionam, que me tocaram de alguma forma, que me fizeram pensar, que até me fizeram soltar uma lagriminha, mas chorar mesmo, chorar, foram com esses livros que eu vou falar agora. Eu vou falar na ordem que eles foram lidos, mas lembrando que não são livros que me fizeram chorar por causa de algum outro envolvimento, tipo Harry Potter e as Relíquias da Morte, que me fez chorar muito, mas era porque, né, tava acabando, né, a série e tal, meu favorito e tudo mais. Foram livros que realmente me fizeram chorar pela história, não porque eu já gostava do autor, alguma coisa assim, era alguma série, beleza? Então o primeiro livro, o primeiro romance que me fez chorar foi Querido John. Eu não achava que o livro ia me emocionar, ou que eu fosse realmente gostar tanto desse livro como eu gostei, porque eu não sou uma pessoa romântica. Eu adoro romances bem realistas, assim, que mostram que não é aquela coisa melosa, nem que é aquela coisa, ai, tudo maravilhoso, eles são felizes pra sempre. Tem que ter alguma coisa que me faça realmente gostar muito da história pra eu dar 5 estrelas, por exemplo. E Querido John me fez chorar muito no final. Foi o primeiro livro do Nicholas que eu li, foi o livro que me fez querer conhecer esse cara pessoalmente, falar muito obrigada. Eu consegui na Bienal de 2011. Eu falei pra vocês já como é que foi a história. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Foi o livro que eu escolhi pra autografar, porque, né, não poderia ser outro. E pra quem não conhece, ele traz a história do John, Tyree e da Savannah. Eles se conhecem no verão, até que os dois precisam ir embora da cidade por diferentes motivos. E eles começam a se corresponder por cartas. Daí Querido John, que é como a Savannah começava as cartas. E o romance vai se desenvolver de uma maneira incrível. Sério, é meu livro favorito do Nicholas, sem dúvidas. Eu sei que muita gente não gosta dele, principalmente por causa do final, mas é o meu favorito justamente por causa do final. Eu gosto muito desse final. E toda vez que eu assisto o filme, eu tenho que ir lá pegar o DVD, se é na televisão, no caso. Eu pego o DVD e coloco o final alternativo, porque pra mim acaba ali. Tem o final alternativo no DVD e é ali que acaba, é o final do livro. Ah, eu adoro esse final, eu adoro esse livro. Me fez chorar demais. O segundo livro que me fez chorar muito foi O Sobrevivente, do Alexander Henrik Lax. Não é um livro de ficção, é um livro real. Ele traz a história do Alexander, que é um sobrevivente do Holocausto. E eu já falei diversas vezes aqui no canal e no blog que eu adoro histórias de ficção ou não ficção que se passam nas grandes guerras. Na verdade, esse foi o primeiro livro que eu li que se passava na Segunda Guerra, e é bem engraçado a história, porque eu sempre gostei de história, eu sempre gostei dessa parte da história mundial. E aí meu professor de história da época disse que a gente ia ter um palestrante falando com a gente na semana, e que era um sobrevivente do Holocausto. E eu fiquei tipo assim, como assim um sobrevivente do Holocausto? No dia que ele foi, eu não pude autografar meu livro porque eu não tinha, e no dia eu também não pude comprar. Então eu pedi pra ele autografar uma folha pra mim, e quando eu comprei o livro eu colei aqui. A história dele é realmente inspiradora, foi um livro que mudou a minha vida, de verdade, me marcou muito. A história dele, a palestra dele, ver o relato dele sobre as coisas que ele passou e ver que aquele senhor não tinha raiva, ele só queria passar o bem pra gente. E uma frase que me marcou muito também foi ele dizendo que ele nunca contava aquilo para que as pessoas tivessem raiva do Hitler, tivessem raiva das pessoas que lutaram na guerra, não. Ele contava aquilo para que as pessoas vissem como era uma guerra e para que não permitissem que aquilo acontecesse de novo. E depois que eu li o livro, eu mantive contato com ele tinha Facebook, na verdade tem a página, o Facebook dele. E aí quando eu cheguei no ensino médio, que eu tive a matéria de Segunda Guerra Mundial, eu cheguei pro meu professor e falei assim, olha, tem um sobrevivente do Holocausto, que será que a gente pode convidar ele? E aí o meu professor super acreditou na ideia. Eu fiquei responsável de fazer o contato, que me deixou muito feliz, mas nervosa ao mesmo tempo. Eu pude abraçar ele mais uma vez, eu mostrei a nossa foto. Ele ficou emocionado, eu fiquei emocionada, eu tô com vontade de chorar, pra vocês verem como essa história realmente me marcou. Ele lembrava do colégio, mas ele não lembrava de mim. Mas depois desse dia, ele nunca esqueceu de mim. Eu, com uma foto do perfil, ele ia lá e comentava. E era ele, era o Facebook dele mesmo. Ele autografou o meu livro
de novo, agora era o meu livro. E ele infelizmente faleceu no ano passado, eu chorei muito, eu fiquei bem triste, mas eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer esse senhor que mudou a minha vida de muitas pessoas. Então é um livro que eu indico demais, é um livro que muda a vida sim, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler também, porque vale muito a pena. O terceiro livro, A Culpa... Opa, tem negócio pra trás. A Culpa das Estrelas foi um livro, assim, que me fez chorar em público. O primeiro livro que me fez chorar em público. Todo mundo conhece a história da Hazel do Alves, né? Então eu não preciso ficar me aprofundando demais. Só que eu também já contei isso em outro vídeo, eu acho, tô ficando repetitiva. Mas eu estava lendo o livro durante a aula, era essa edição aqui. Eu lembro que era em 2012, porque eu tinha acabado de completar 15 anos. Era um livro que tinha muita gente comentando, que era muito emocionante. Fazia tempo já que eu não chorava com o livro. E aí eu falei assim, quero chorar, vou comprar ele. Quando saiu o filme, teve uma nova edição. A Intrínseca lançou essa nova edição aqui. E aí eu quis também, porque, né, merecia. Quando tá passando na televisão, sempre tá passando... Não, sempre não, mas teve uma época que tava passando muitas vezes nos telecines. E aí eu passava assim, tava dando, eu parava pra assistir. E aí quando tava no final eu também parava e eu chorava. E é sempre assim, sempre me faz chorar. Vale muito a pena a leitura também. Se você não leu, você tá perdendo tempo. Sob a Luz de Seus Olhos, da Christine M., que agora assina como Cris Mello. O livro ganhou uma nova edição em janeiro deste ano pela editora Rocco, que eu ainda não tenho, o que é uma vergonha. Esse livro foi um romance que me ganhou primeiro pela capa. Vocês também já sabem como eu amo capas. Se eu vejo uma capa bonita, eu já quero, independente de como é a sinopse, eu nem leio, eu já quero. Esse livro traz a história da Elise e do Paul. É um amor, assim, realmente único e, como eu sempre digo pra Cris, como não amar? É uma história que emociona qualquer um. Todo mundo que lê esse livro ama, de verdade. A Elisa faz um intercâmbio pra York, lá na Inglaterra, e ela vai conhecer o Paul, cara que quer ser ator, e algumas coisas vão acontecer pra que eles se separem, mas né, nada por acaso, quando é destino tem que acontecer. E a Cris realmente apresenta um romance único, é incrível, eu amo essa história demais, demais, demais. É um dos meus romances favoritos. E apesar de ainda não ter a nova edição, eu já vi fotos, já vi um monte de coisa, tá lindo, tá maravilhosa, vocês devem comprar, tá bom? Vale muito a pena, é um romance incrível que faz chorar muito, 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 muito. O Rosto que Precede o Sonho, do Maurício Gomide. Eu acho que esse é o terceiro livro que eu li do autor Maurício Gomide. E o Maurício sempre traz livros maravilhosos. Ele também entrou pra minha lista de autores favoritos. E esse livro aqui, apesar de também ser fino, vocês não têm noção de como faz chorar. Principalmente aquela frase, aquela última frase. E foi engraçado porque eu lembro de contar pro Maurício que eu tinha nessa época, até por tempo atrás, eu tinha mania de ler a última página do livro ou até a última frase. Esse livro aqui tem uma última frase que, assim, já vai dizer o que vai acontecer e pelo menos ela diz muito sobre a história. Não que ela revele a história inteira, tudo que acontece, mas ler na última frase você já sabe que uma coisa muito importante que envolve a história inteira aconteceu. E eu não li. Gente, eu sempre li a última frase. Nesse daqui eu nem sei o que aconteceu que eu não li. Aí eu falei, Maurício, você não sabe, destino. E esse livro fala muito sobre destino, sobre coisas que acontecem porque tem que acontecer, sobre sinais da vida, e eu acredito muito nisso. Ele traz o Thomas, que é um cara que já organizou trilhas sonoras, que recebe uma grande proposta de Hollywood, mas que acaba dizendo não. Mais alguns sinais aí da vida, como os olhos cor de mel de uma menina, fazem que ele siga um rumo diferente na vida dele. E o Maurício apresenta uma história que é marcante, que pode ser um livro fino, mas que realmente é uma história muito profunda, que acrescenta demais na vida do leitor. A Garota que Você Deixou para Trás, que é da incrível Jojo Moyes. Gente, eu nunca vou me cansar de falar desse livro, de verdade. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui também. Sempre que eu falo dessa história, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, eu quero ler de novo o livro, e aí eu já tenho certeza que eu vou terminar esse vídeo, já vou dar uma sentadinha pra dar uma folheada. Esse livro se passa primeiro, a primeira parte do livro é lá na Primeira Guerra Mundial, em 1912, na França. 1912? Não, 1912 é aquele da Sul, esse daqui é 1916. 16. Eu sempre confundo a data desse que é da Querida Sue. Impressionante. Querida Sue também fica a dica, é um livro maravilhoso. Então ele se passa na França. Na verdade ele tem alguns flashbacks, então eu acho que eu poderia dizer até que são 3 partes. A gente conhece a Sophie, ou a Sophie, que é uma mulher que tem um restaurante e que ela agora está sendo obrigada a cozinhar para alemães. Os alemães já chegaram na França, já estão tomando tudo, e aí eles estão hospedados lá. Lá no restaurante tem um quadro. Aquele quadro realmente chama muita atenção e não seria diferente
diferente com os alemães. Aquele quadro chama a atenção de um comandante e esse quadro se chama A Garota que Você Deixou para Trás. É um quadro que o marido dela, que agora tá lutando no fronte, pintou para ela. Ele é pintor, mas agora tá lutando porque, né, todo mundo vira soldado em tempo de guerra. Em certo momento essa história para e ali vem uma mulher que ficou viúva há pouco tempo e o marido dela comprou um quadro para ela, esse quadro que se chama A Garota que Você Deixou para Trás, que faz ela ficar realmente intrigada, realmente se perguntando quem é aquela mulher, o que aconteceu, quem a pintou. E a família dessa pessoa vai entrar em contato com ela querendo esse quadro de volta, dizendo que esse quadro foi roubado durante a Primeira Guerra. A família deixou o quadro ser levado, o que aconteceu com o quadro? Será que ele foi roubado mesmo? Será que a gente tem mesmo direito sobre o quadro? Então ela vai atrás dessa história, ela vai atrás da história do quadro, atrás da história dessa mulher que tá ali no quadro. E o final, gente, é de você sentar, chorar, chorar, chorar e abraçar o livro. Eu abracei o livro e chorei tanto com essa história que eu acabei dormindo agarrada com ele. Pra vocês verem como é um negócio que é emocionante mesmo. Quarto, da Emma Donegan. Gente, eu já falei desse livro aqui recentemente, então vocês podem conferir o vídeo aqui ou na caixa de descrição. É um livro que realmente me emocionou muito, que eu fiquei chorando mais de 1 hora. Fazia muito, muito tempo que eu não lia um livro que me fazia chorar, nem um pouquinho. Eu não esperava que eu fosse chorar tanto com esse livro, eu achava que era um livro que ia me chocar, talvez. Não é um livro que te faz chorar muitas vezes, mas é um livro que quando chega no último capítulo, tem uma cena ali que quando você percebe você já tá chorando, já tá em pranto, você não consegue parar de chorar nunca mais. E tô falando sério, gente. Eu chorei mais de 1 hora, fiquei chorando muito, muito, muito com esse livro. Fazia muito tempo que eu não chorava, gente. Muito tempo. Ele traz a história do Jack, que tá preso em um quarto com a mãe dele. Ele não sabe que ele está preso. Ele é um menino de 5 anos que é muito inteligente e que vive nesse quarto com a mãe desde que ele nasceu. Ele nasceu no quarto e ele pensa que o quarto é o mundo. A mãe dele fez ele acreditar que tudo ali é um mundo, que a televisão são coisas de outro planeta, cada canal é como se fosse um planeta. Toda noite eles recebem a visita do velho Jack, que ele não sabe que ele é um cara que sequestrou a mãe dele e a mãe dele tá sequestrada há 7 anos no local. Então ela tenta fazer com que tudo que ele tem ali dentro seja o mundo dele e tenta com muito amor, com muito carinho, com muita perseverança fazer com que o Jack seja feliz ali no quarto, com todas as limitações. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos. Deixem seu like para eu saber que vocês gostaram. Quem sabe eu não faça mais vídeos como esse. Não esqueçam de comentar me dizendo o que vocês acharam, se vocês já conheciam algum desses livros e me indiquem também livros que vocês choraram. Quem sabe eu volto para falar para vocês que vocês também me fizeram chorar. Um beijo e até a próxima!